Fala, meu amigo, estamos ao vivo para mais um podcast aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas estou trazendo informações sobre esse universo de banco de dados Oracle. Estou aqui com o JP na área mais uma vez. Tudo bom, JP? Tudo certinho, Guilherme. Contigo? Muito bom, cara. Tudo certo. Maravilha. E vamos lá, cara, trazer uma dúvida aí de uma aluna da DBLCM, se eu não me engano é da Grace, isso, da Grace, que ela estava com algumas dúvidas a respeito de que está muito vinculado a casos de uso realmente, né, de quando utilizar o application PDBs, né, JP? Eu acho que é um tema importante, né, considerando que o 21C já está na área, mandatório, arquitetura multitenant, e muitas vezes a gente tem que entender realmente quando se aplica a necessidade da gente utilizar um application PDB, que é um elemento fantástico que não tinha antes, né, cara? Exatamente, é um atributo bem interessante aí quando a gente fala de multitenant, para realmente a gente conseguir, né, ter esse nível de isolamento, seja por tipo de área, seja por tipo de aplicação, seja por tipo de negócio. Então, realmente é um atributo bem interessante, né? E é realmente voltado para esse mundo mais para aplicação mesmo, né? Como o próprio nome diz, né? Então, realmente, dentro da sua aplicação, a gente consegue expandir isso para outros casos também, como, por exemplo, o Data Warehouse, né? Que foi até o tema da pergunta dela, né, Guilherme? Uhum. Legal, cara. E temos muitos benefícios, né, quando se fala de applications PDBs, né, JP? Eu acho que é sempre importante a gente entender essa parte conceitual para ver quando que a gente consegue aplicar no dia a dia, né, cara? Tem até alguns elementos ali a nível de compartilhamento que são peças-chaves, né, na característica do application PDBs e que só traz, assim, uma opção a mais para que a gente consiga gerenciar de forma eficiente, né, cara? Muitas vezes eliminar aquele monte de DB-Link, né, que a gente sabe que era um gargalo, né? Realmente, isso aí é uma grande vantagem, né? O DB-Link, se você não sabe, realmente a gente costuma bem falar que ele realmente é útil, muito útil, inclusive, que a gente até utiliza em alguns temas da aula, mas mais voltado, por exemplo, para poder fazer uma clonagem no PDB, etc. Né? Então, é para você usar pontualmente. No dia a dia, você pode realmente utilizar e tudo mais, só que performaticamente ele não é a melhor solução. Né? Então, a gente conseguindo utilizar objetos comuns ao banco de dados ali, como um todo, realmente é um atributo bem interessante, uma característica bem expressiva de multitenant, que você acaba, naquele conceito de consolidação, conseguindo utilizar diversos objetos como se fosse todo mundo estivesse utilizando o mesmo banco de dados, né? Na verdade, você tem o isolamento ali por PDBs, né? E você consegue utilizar objetos comuns, e obviamente ele acaba sendo um objeto comum, uma tabela comum, por exemplo, para todos os PDBs, e assim realmente você tem aquela consolidação eficaz, né? Você tem as separações ali, os isolamentos do que realmente precisa existir somente naquele local, naquele PDB, né? Mas você tem aquele objeto que ele é comum a todos os PDBs. Então, você consegue garantir a consistência ali e otimizar, né, seu ambiente de uma forma bem interessante, né? Exatamente, JP. Só fazendo um anúncio aqui, pessoal, aproveitar aqui essa pausa. Se você quer saber mais sobre applications PDB, sobre arquitetura multitenant, cara, a gente vai fazer uma imersão Oracle Database no dia 19 de abril, tá? Então, estou deixando aqui na descrição desse vídeo, aqui nos comentários também, para você se cadastrar, porque vai ser um evento que a gente vai mostrar algumas coisas bem interessantes aí quando se fala da arquitetura multitenant. JP, vamos lá para os casos de uso, então, cara. O pessoal entender realmente na prática aí os exemplos aplicáveis. O primeiro, então, seria a questão de criar múltiplos PDBs aí, por exemplo, de vendas dentro de um application container e esses PDBs compartilhar uma aplicação back-end, né? Exatamente, isso aí é bem interessante, que é você realmente ter diversos PDBs, né? Então, mais de um, realmente nesse caso aí, compartilhando uma aplicação que é comum entre eles. Daí você tem um conjunto de tabelas que são comuns, né? Obviamente, cada PDB vai ter as suas tabelas que pertencem àquela aplicação back-end, mas você vai ter ali algumas tabelas que são comuns. Geralmente, a gente tem esses casos, como, por exemplo, tabelas de cadastro geral, né? Então, se a gente botar no contexto de venda, eu posso ter uma tabela ali de cadastro dos fornecedores, por exemplo, que todas as áreas
podem querer ter aquilo. Pode ser na área de vendas propriamente dito. Eu posso ter um outro PDB que seja uma parte de administrativa, por exemplo, de, sei lá, contas a pagar, enfim. Aí você tem que ter acesso ao cadastro de fornecedores, né? Então, é realmente interessante, você acaba isolando, né, esses meios e consegue realmente utilizar aquelas tabelas comuns, né, entre eles ali, entre os PDBs. Então, isso otimiza, o seu trabalho, porque você não precisa se preocupar, por exemplo, fazer uma réplica daquela tabela em todo o PDB, ou ter um DB-Link em cada PDB para ter comunicação, né, entre os PDBs via rede, né? Então, isso acaba saindo, quando você utiliza o DB-Link, ele acaba saindo do banco, né? Ele vai fora do banco, vai na rede, volta para o banco novamente, para o banco de destino, né? Para pegar a informação e faz todo o processo de volta. Então, realmente, tira essa camada, né, de rede e você acaba performando melhor no seu banco de dados, né? E a gente tem mais uns 3 exemplos aqui ainda de casos de uso. A gente pode armazenar, por exemplo, múltiplos PDBs de RH, né, dentro do exemplo, que está na própria documentação, dentro de um application container separado, né, com suas próprias tabelas e definições de tabelas comuns, né. Então, você pode ter várias versões daquela aplicação de RH rodando naquele application container. Você tem também aqui uma opção de SaaS, né, performance, segurança e suporta múltiplos clientes, né. Os dados de cada cliente residem no seu próprio container, mas estão consolidados, seja possível manipular coletivamente. Então, você consegue, de forma coletiva, fazer a manipulação daqueles dados, né, independentemente de onde que eles estão pertencendo naquele container ali, né. Então, você precisa conectar no outro container para fazer a alteração, voltar para o seu container, fazer a alteração, não. Você faz tudo no container só, que vai replicar realmente para os demais containers que existem ali, tá? Então, container também entenda, quando a gente falar, que pode ser os próprios PDBs, tá? O PDB, o plug database, ele é um container, né? A gente tem o container root, que é aquele cara que está acima de todos ali, e tem os PDBs, né? Que são outros containers ali, né? Então, esse é o conceito de multi-tenant. E a gente tem, por último, aqui, o Logical Data Warehouse, que até encaixa com a pergunta da Grace, né? Aqui o exemplo, o caso de uso que a documentação dá, por exemplo, uma companhia pode colocar dados de cada quarter em separados PDBs, né? Por exemplo, eu posso ter ali de janeiro a março, janeiro a abril a maio, junho, julho, ter outra parte ali separada. Na verdade, divido em quatro etapas, né? Se eu quiser dividir em quarter. Em quarter mesmo, né? Em quatro etapas no ano, e você tem ali as informações separadas da companhia, das informações realmente da Data House, né, que contém ali. Isso, você consegue separar em quarters, é um conceito muito parecido com você particionar a tabela, porque você vai direto naquela informação que está naquele quarter, né, naquele PDB que corresponde àquele período ali. Então, realmente, você tem essa informação toda contida ali, separada, e fica mais fácil realmente você consultar, né? Você sabe em qual ponto, em qual PDB está aquela informação que você precisa. Então, performaticamente falando, é bem interessante para você trabalhar com as consultas e tudo mais. Lembrando que não está normalizado, né, quando a gente fala de Data Warehouse, então, realmente a consulta acaba sendo mais performática você trabalhando com esses quarters, né? E isso encaixa muito dentro da pergunta que a Grace fez, né, Guilherme? Exatamente, JP. E o legal, cara, a gente poder ver aquelas características de cloud realmente, né, como a questão de um SaaS, né? E também, cara, muitas características que a gente tinha do Data Warehouse, que muitas vezes a gente fazia isso por tabelas particionadas, né, JP? Exato. Então, muitas vezes a gente pegava, fazia o particionamento aí, por exemplo, por períodos específicos, Q1, Q2, dos quarters, por exemplo, né, que poderia ser feito por particionamento. E você tem a opção de, por exemplo, criar através de applications PDBs, né? Que, cara, é uma coisa bem interessante, eu acho muito pouco explorada ainda, porque muitos bancos Oracle ainda não utilizam a arquitetura multitenant, né, cara? E muitas vezes por não entender os conceitos, né, cara? E que muitas vezes são conceitos que ajudam bastante, que fazem com que a gente tenha uma melhor administração, que a gente elimine alguns gargalos aí e que consiga entregar a questão de resultados, né, cara? Acho que
no foco é realmente, cara, isso aqui vai trazer melhores resultados lá para a ponta, para o usuário, para o cliente, para o negócio, né? Então, é uma arquitetura muito eficiente que, cara, traz muitos benefícios aí a nível da gente conseguir realmente organizar, gerenciar e entregar muito bem aí a questão da separação e mostrando esses casos de uso aí que você mostrou, né, cara? Eu acho que só tem benefícios, né? Só benefícios, né? Então, realmente assim, a gente tem a visão, esse Application Container, quando a gente vê aqui, ele tem uma visão bem diferente, né? Quando a gente fala do ambiente regular, né? Dos PDBs regulares que a gente tem. Então, ele acaba encaixando, faz mais sentido quando a gente consegue perceber esses casos de uso, você consegue notar aplicabilidades, né? Mas realmente é algo que a gente no dia a dia, né? Realmente, para o ambiente multitenant, faz todo sentido, né? De você conseguir utilizar, ao invés de você ter vários bancos de dados ali que comportem um ambiente, você consegue separar isso e consegue utilizar, inclusive, esse recurso de particionamento, que a gente falou aqui, na verdade, esse aqui é os quarters aqui. Cada PDB vai ser um quarter, e lá dentro você consegue fazer outras separações, outras divisões, como se fosse uma subpartição, né? Que também é um conceito de tabela particionada, né? Então, realmente, assim, você explorar de um jeito diferente aqui o seu ambiente, e claro, realmente você pode ter um application container aqui voltado, né, para o seu data warehouse exclusivo para isso daqui, né, para poder operar dessa forma segmentada aqui, que com certeza traz benefícios, tá, performaticamente falando, é bem interessante, e principalmente se você correlaciona, né, e vai ser comum realmente correlacionar os períodos do ano, né, por exemplo, eu quero saber o consolidado do ano inteiro, né, então você tem realmente aquele mecanismo ali de conseguir enxergar melhor, e já é melhor do que você consultar num ambiente único, né, mesmo que eu esteja consultando todos esses PDBs aqui dentro daquele ano, por exemplo, 2020, né, botar para trás, já é muito melhor que eu ter um ambiente lá que captura dado desde 2010 para cá, né, e ter que sair buscando. Então, realmente é um facilitador, é um mecanismo para você, até inibe, né, uma escrita ruim de SQL, né, então te ajuda em vários aspectos, realmente, isso daí, né, então eu não vejo por que não utilizar daqui para frente, né, as questões de multitenant, né, já as razões são diversas, e tendo em vista que no 21.6 não vai ter outro mecanismo que não utilizar multitenant, então, se adaptar, entender um pouco melhor, e se a gente realmente pegar a documentação, sempre trocando ideia, né, com o Guilherme, com o Ricardo, a gente fala isso, a gente pega a documentação, lê, você sempre vê algo benéfico, sempre encontra algo benéfico realmente para utilizar esse tipo de arquitetura, né? Exatamente, cara. Muito bom, JP. Eu acho que ficou bem explicada aí essa questão. E, pessoal, fiquem ligados para você que é aluno da DBOCM, cara, lá dentro, o JP fez uma aula mostrando exatamente isso aqui na prática, né, JP? Exatamente. Até bacana, Guilherme, para o pessoal, até para complementar, né, porque a gente tem que falar sobre essa dúvida, Grace, você criar versões, né? Você consegue criar versões do database baseado realmente nos containers, né? De acordo com o que você precisa. Então, é um dos conceitos aqui bem interessantes, tá? A gente não consegue entrar a fundo aqui no podcast sobre sistemas, até porque já tem aula gravada sobre isso, né? Mas realmente a gente conseguir essa parte de utilização do objeto comum, cara, é algo assim impensável até pouco tempo, né? Quando a gente fala de Oracle, né? Em multitenant, tá? Então é um negócio bem interessante, vale a pena você explorar isso bastante, e a gente tem uma aula completa, né? Eu falo sobre só dados, só metadados, dados estendidos, enfim, é realmente bem bacana essa aula. Muito bom, JP, perfeito. Vamos fechar aqui então esse podcast, cara. Muito obrigado aí, cara, mais uma vez, pelo sempre bom esse aprendizado aqui de bate-papo contigo, cara. Da gente estar realmente compartilhando o que a gente tem feito, inclusive nas aulas lá para os alunos, né, cara? Reforçar alguns tópicos, complementar, tirar algumas dúvidas, né? Muitas vezes as dúvidas dos alunos podem ser temas de podcasts, assim como este. Então, pessoal, se você tem alguma dúvida, deixe lá na comunidade de alunos, cara. Coloque embaixo das aulas que muitas vezes a gente vai estar respondendo vocês, inclusive aqui, através desses podcasts, para a gente poder trocar essa ideia, fazer esse bate-papo e sempre estar trazendo informações relevantes aí para você aplicar no seu dia a dia. JP, muito bom, hein, cara? Aquele abraço, hein? Um abraço, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau.
Só reforçando, pessoal, lembrando que a nossa imersão Oracle Database vai acontecer dia 19 de abril. Se você não está cadastrado ainda, clica no botão aqui abaixo, se cadastra, porque lá a gente vai poder aprofundar um pouco mais na prática, compartilhando a tela sobre a arquitetura multitenant, beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!